Formada em gastronomia e nutrição, teve seus primeiros passos na culinária aprendendo com a melhor professora de todas, sua avó. Trabalhou com o chefe Rodrigo Oliveira no Mocotó e decidiu ter uma experiência fora do país, quando passou no processo seletivo da Fundação Alícia, do chefe Ferran Adrià, em Barcelona. Voltou e resolveu não apenas participar, como ganhar do The Taste Brasil, reality do GNT, de competição entre cozinheiros. Por lá conheceu o chefe Felipe Bronze e trabalhou com ele nos restaurantes Pipo e Ouro, no Rio de Janeiro. Se mudou com seu marido para a Dinamarca para trabalhar no Noma, restaurante com 3 estrelas Michelin, eleito 4 vezes consecutivas o melhor restaurante do mundo. Ao voltar, abriu seu leque de trabalho e, juntando gastronomia e nutrição, começou a cozinhar para jovens na escola, porque, segundo ela, comida de escola não precisa ser comida de escola. A entrevistada dessa semana é cozinheira, empresária, influencer, coloquei um influencer junto também, porque, né? E junto ao seu marido, que por acaso também é vencedor de reality, ela é mãe de 3 filhos, o de segunda, o de primeira e o quintal de primeira. Seja muito bem-vinda ao Backstage Podcast. Júlia Tricati, eu sou Marcelo Beck e esse é meu podcast de entrevistas. Muito obrigada pelo convite. Nossa, adorei a apresentação. Eu até tive que lembrar de tudo, foi ótimo. Mas obrigada pelo convite, é um prazer. Júlia, eu queria começar. Eu tava vendo sua descrição no Instagram, você põe lá uns destaques se apresentando, né? Ah, Tá lá. Não sei, acho que nossa. faz umas 100 e poucas semanas já, então... Nossa, aquilo ali também é bom atualizar. Né? E lá você fala que o espaço do seu Instagram é para ensinar que comida boa não tem regra, tem alma. Eu queria saber o que você quer dizer com isso, o que é o tipo de comida que você gosta de cozinhar, o que é uma comida com alma? Eu sempre defendi isso quase como se fosse uma bandeira. Que não tem comida, carne de primeira, carne de segunda, e é até por isso o nome do restaurante. Não tem ingrediente pior ou melhor. Tem, assim, ingrediente de melhor qualidade, de pior qualidade. Uma comida bem feita, ou melhor temperada, pior temperada. Então, eu acho que comida, ela tem que ter alma no sentido de tem que ter história, tem que ter tempero, tem que ter potência, tem que ter, sabe? Eu não gosto de nada que é morno. Quarta-feira, tudo meio assim, eu não gosto. Eu gosto de, assim, outro dia eu tava conversando com uns amigos nossos de cozinha, e ele falou exatamente, que definiu perfeito, assim, o nosso estilo, que é, assim, no limite da pimenta, no limite do sal, no limite do ácido, porque eu acho que é isso, assim, eu acho que, claro, né, tirando exceções, enfim, etc. Eu acho que o meu estilo de cozinha é justamente esse, é potência, é força, e é comida que conta história mesmo, e por isso alma, não é aquela coisa que, tanto faz como tanto fez. Eu acho que comida boa é essa comida, é comida com potência, é comida com paixão, assim. E você sempre gostou disso ou você foi aprendendo que era isso que você gostava e era isso que você curtia cozinhar? Cara, eu defendo uma ideia de que ninguém te ensina a temperar. Eu acho que isso é meio que uma coisa meio instintiva. Claro, você pode falar, segue essa receita aqui com isso, 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 e a pessoa vai seguir. E ela vai aprender também. Então, por exemplo, no restaurante, a gente ensinou os meninos tipo, qual era o nosso gosto. É mais pimentado, é mais salgado, é mais picante, é mais ácido, etc e tal. Então, eu acho que, claro que aprende. Mas eu acho que isso de, assim, o instinto, eu acho que é uma coisa meio que nossa, sabe? De cada pessoa, do gosto de cada pessoa. Mas eu acho que isso também é construído de acordo com o que veio pra trás. Então, na minha casa, sempre foi muito assim. Então, assim, salada temperada, carne temperada. Às vezes eu chegava em casa, o que tem hoje de jantar? Moela. Então, assim, eu cresci comendo isso, comendo muito tempero, comendo muita pimenta. Então, eu acho que também é construído, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma coisa meio que de cada um, sabe? E quem cozinhava na sua casa? Nossa, minha avó. Sua avó? Minha mãe cozinha, tipo assim, se vira, mas a minha avó curtia, sabe? Então eu esperava. Só que minha avó é zero vovozinha Dona Benta. Ela não fazia bolo de fubá quentinho pra comer com café à tarde. Ela fazia arroz de pato, ela fazia cassoulet, ela fazia fígado acebolado. Então ela fazia sempre coisa. E eu ficava esperando. Só que, assim, a gente não tinha hábito de... Ela não ficava cozinhando todos os dias, né? Minha avó, nossa, tinha um trabalho que não tem nada a ver com cozinha, não tem nada a ver com restaurante.
E eu ficava esperando chegar nessas ocasiões que junta geralmente a família, tipo Natal, Ano Novo, Dia das Mães, etc e tal. E aí eu ficava esperando essas datas só pra cozinhar com ela. Ah, você cozinhava junto? Cozinhava junto com ela. Então eu falava, vó, o que a gente vai fazer no Dia das Mães? Ela, ai, tava querendo fazer, não sei o quê, não. Aí eu falava, tá bom, então vamos fazer isso, aquilo, né? Daí a gente ia comprar as coisas e cozinhava junto. E aí, acho que com o tempo, ela que falou isso, com o tempo, eu acho que eu fui. Ela foi ficando meio. Ela falou que ela foi ficando meio de subchefe e eu fui assumindo, assim. Aham. Mas a gente sempre. A gente se divertia muito junto. Eu sou Desde super. criança, assim? Desde criança, desde sempre. Mas antes eu meio que fazia o que ela falava, né? Ah, coloca o cravo no tender. Eu ficava lá colocando cravo no tender. Mas é ela que. Acho que ela que me ensinou a curtir mesmo, assim, sabe? Eu acho que ela veio dela isso. E a partir de que momento você percebeu que era isso que você queria pra sua vida? Porque pode ser um hobby que você tem com sua avó, em algum momento você fala, não, eu quero viver disso, assim. Cara, eu acho que eu sempre quis. Acho que eu sempre quis ser cozinheira. Quando eu tava no final do colégio, assim, tipo, terceiro colegial, por aí, e eu sempre fui muito nerd. Então, assim, eu sempre gostei de estudar, eu sempre fui boa aluna e tal. E aí, imagina, você fala pros seus professores, você é cozinheira. O quê? Não acredito, você vai ser cozinheira, que desperdício. E rolava isso. Eu acho que tá cada dia menos, né? Não sei, eu acho que a galera tá mais cabeça aberta, mas rolou super comigo. E aí, nessa hora, assim, de decidir, eu dei uma. Eu acho que eu fiquei meio, ai meu Deus, será? Dei uma pensada, sabe? Mas eu não. De fato, não me via fazendo outra coisa. Então, o que eu fiz foi, eu falei assim: não, beleza, eu vou ser cozinheira, mas eu vou fazer outra coisa também. E aí foi quando acho que foi ideia do meu pai, na verdade, decidi fazer nutrição junto. Então, eu prestei faculdade, eu prestei vestibular para gastronomia, e eu já sabia onde eu queria fazer, já sabia não sei o quê. Fui, e aí quando eu tava dentro da. Ah, não, eu prestei para as duas. Eu prestei para gastronomia e prestei para nutrição. Mas quando eu entrei em gastronomia, eu tentei fazer nutrição na mesma faculdade. E aí eu fiz um processo seletivo lá dentro, e aí consegui. Então eu fazia uma de manhã e uma tarde, trabalhava à noite. Ah, caraca. E no começo. Não, era uma loucura. E no começo, eu meio que. Eu acho que eu fazia nutrição, mas meio sem saber por quê. Só tava lá, sabe? Meio que. Sei lá, Como uma na. segunda opção, Exatamente, exatamente. Era como se fosse uma segurança. garantia, né? Porque eu acho que como todo mundo falou tanta coisa, eu acho que no fundo eu sabia que eu queria ser cozinheira e eu sabia que ia dar certo de alguma forma, sabe? Mas eu acho que como eu fiquei, todo mundo falando tanto, tal, não sei o que, eu falei, quer saber? Então tá bom. Então eu vou fazer isso e tal. E eu acho que no final das contas, apesar de no começo ter sido muito, eu nem sabia porque eu tava lá, às vezes ficava meio boiando. Não boiando, mas assim, não via muito. O porquê daquilo. Exato, assim, não curtia tanto e tal. Depois de um tempo, quando a faculdade foi, né, os semestres foram passando e tudo mais, eu percebi que aquilo completava uma parte de mim que é muito importante pra mim, que é esse meu lado nerd, que não tem na gastronomia. Tem, claro que tem a parte teórica e tudo, mas não tem, assim, trabalho, leituras e outras coisas e tal. E isso me fazia falta. Então eu comecei a faculdade de nutrição começou a completar esse outro lado. E aí, conforme eu fui fazendo a faculdade, eu comecei a ficar na dúvida. Olha que loucura. Caraca. Eu falei, meu Deus, e eu gostava, eu comecei a gostar, comecei a curtir. E eu tinha estágio obrigatório e tal. Eu fui estagiar em hospital, olha só. Como nutricionista. Como nutricionista. Fui estagiar em hospital e eu adorava. Eu falei, gente, mas e agora? E aí eu comecei a achar que que eu tinha invertido as coisas. Então, eu comecei a achar que gastronomia realmente era para ser um hobby para mim. E a nutrição que acho que era para ser a minha profissão e tal. E eu comecei a ficar nessa pira, assim. E foi aí que veio o programa, o The The Taste Taste. apareceu aí? É, Caraca. eu me formei em gastronomia, aí eu fui, eu me formei em gastronomia, aí eu continuei em nutrição, porque gastronomia é mais curtinho, eu comecei a trabalhar e continuei em nutrição. Mas você trabalhava com você já Eu trabalhava em restaurante, restaurante. cozinheira. Só que não é que eu sou insegura, mas eu acho que eu me cobro tanto, que pra mim nunca eu tô nunca tô pronta. Tá. Sabe, um negócio assim? Então, eu sempre falta alguma coisa, mas eu não aprendi tudo. Aí você fala, ué, mas ninguém nunca aprendeu tudo, eu sei. Mas eu acho que, Sim. a parte racional é isso, sabe?
E quando você olha os outros, parece que os outros sempre estão um pouquinho mais Sempre preparados. sabe, Né? exatamente. Então, eu sempre fui essa pessoa que... Até hoje eu sou, na verdade. Então, eu sou mais pé no chão, assim, nesse sentido. E aí, eu trabalhava de cozinheiro, mas também, tipo assim, achava que eu não sabia as coisas, eu não ia conseguir, achava que não era pra mim aquela coisa e tal, não sei o quê. Aí eu fui pra Espanha, na Fundação Alicia, trabalhei lá e tal, mas mesmo assim ainda tinha essa... O que era isso? Só pra... A Fundação Alicia tava dentro da faculdade, você presta um processo, você participa de um processo seletivo para ser aceito. São duas alunas da turma, acho que é alguma coisa assim, que iam. E é literalmente uma fundação, então é uma cozinha de pesquisa. É isso. Então, mas é voltado para nutrição. Claro que tem cozinha, porque a gente cozinha, mas então assim, a gente atendia um hospital X da Espanha, entrava em contato com a fundação. Ah, olha, eu preciso de um trabalho, a gente precisa entender melhor sobre consistências das pessoas que não conseguem, sei lá, que tem câncer de pescoço e não conseguem engolir. Eu preciso entender, sei lá, Uma eles cozinha vinham meio com uma demanda. científica, assim. Exato, totalmente, totalmente. Às vezes vinha demanda de tipo... Às vezes eu acho que era uma coisa deles também, a fundação, vamos trabalhar tal coisa, vamos pesquisar sobre tal coisa. E às vezes era assim, equipamento. Estamos desenvolvendo um liquidificador espacial. Testem, e aí... Mas era tudo... Não era assim, testem. Era Tinha tudo... método de pesquisa. Exato, exato. E aí eu morei... Acho que uns 6 meses, talvez, acho que um pouco menos, uns 5, 4 meses. Acho que uns 4 meses. Trabalhando na fundação, mas essa dúvida ainda... Porque... Por mais que eu tava na cozinha, eu não tava tanto na cozinha. Porque era isso. Quem é cozinheiro... Não é... Aquilo não é cozinha mesmo. É uma pesquisa. E você tá na cozinha. Então, tinha gente que era engenheiro de alimentos. N coisas, sabe? Então, quando eu voltei pro Brasil... E era um período certinho que eu ia ficar lá, né? Eu fui já sabendo que eu ia voltar tanto tempo depois. E aí eu voltei, aí pouco tempo depois eu me formei em nutrição, só que essa dúvida ainda ficava, era como se fosse uma inquietude. E eu acho que quando eu fui estagiar no hospital e que eu gostei, essa dúvida veio mais forte. Então, assim, eu acho que gastronomia realmente é um hobby, eu acho que eu tenho que seguir. E eu comecei a estudar para prestar concurso para trabalhar no hospital. Caraca. E aí eu falei, não, acho que é isso que eu tenho que fazer e tal. E aí não sei por que raios eu deixei de me inscrever no DT. Estava na internet e tal. Você viu que ia lançar... Porque o seu foi a primeira temporada? Não, a minha foi terceira. Terceira. Eu assisti as outras temporadas, só que, como eu te falei, eu nunca fui essa pessoa... eu arraso, vambora, vamos tentar. Eu sou, tipo, super certinha, programada. Eu falo que... E o Gabriel é o oposto, né, meu marido. Eu falo que eu sou o hamster e eu casei com o Zeca Pagodinho. Porque ele é assim, tá tudo certo, vambora, é super confiante e tal. E eu sou super pé no chão. Então, de verdade, eu não sei o que passou pela minha cabeça no dia que eu decidi me inscrever nesse negócio. E quando eu vi que abriram as inscrições e tal, eu falei, quer saber, eu vou tentar. Vai que, né, acontece alguma coisa. Eu acho que eu tava procurando uma resposta. Que Acho louco como pode mudar a vida, né? Não, totalmente louco. Eu tava procurando uma resposta, era literalmente isso. E eu não sei como me deu uma coragem de me inscrever. E aí, quando eu fui ver, eu tinha que mandar um vídeo de inscrição até o dia seguinte. E eu falei, liguei pra um amigo, eu tenho um amigo fotógrafo. E aí falei pra ele, Lu, tal, não sei o que, você me ajuda, não sei o que. Não ajudo. E aí, quando eu fui ver, era pro dia seguinte. Aí eu liguei pra ele e falei, esquece, porque não vai dar certo, porque vai acabar amanhã. Ele, vem hoje. Então eu falei assim, tá bom. Tipo, eu jamais faria isso, sabe? Eu sou jamais a pessoa do, tá bom, vambora. Você ia ficar esperando. Eu ia falar, não, acho que não. Hoje não dá, não sei o que e tal. Enfim, fui, gravamos e deu certo. Era o quê? Cozinhando alguma coisa? Não, era só contando. Eu não cozinhei nada. Não, eu não cozinhei. Tinha que mandar primeiro um vídeo contando da minha vida. Hoje meu nome é Júlia, não sei o quê. Ele gravou esse vídeo e tinha umas perguntas, eu acho, que eu não... Se eu não me engano, acho que era isso. Mas eu cozinhava. E aí, depois, eles pediram outro vídeo cozinhando. E aí, ele me ajudou também, ele fez... Mas isso foi depois, tipo, como se fosse uma segunda fase. E aí, depois, teve uma entrevista.
E eu fui indo, assim, como se tivesse tudo bem e tal, pleno. E eu tava tranquila, assim. Porque eu acho que... Sei lá porque que eu tava Isso com tranquila. quanto? 22 anos? 20 e poucos É, anos? eu era bem novinha. Eu devia ter... Eu me formei com 19, eu devia ter Você falou uns... com 19? Eu me formei com 19. Em gastronomia, eu me formei com 19. Caraca, isso é muito nova. Eu me formei com 19, em nutrição, acho que eu me formei com 21. Porque... É, eu acho que foi por aí, me formei com 21. Então, eu devo ter ido pro programa com 21, 22. Nossa. Eu era mega... Eu era mais nova da minha... É, ainda mais pro programa de TV, né? Que vai passar no Brasil inteiro, É... uma Não sei pressão. onde eu tava com a cabeça. De verdade, eu não sei onde eu tava com a cabeça. Hoje eu jamais faria isso, eu acho. Tipo, jamais iria pra um outro negócio. Vira e mexe, aparecem uns convites. Ah, quer vir pra não sei onde? Eu falo, não. Deus que me livre, não quero. Masterchef profissionais. É, de vez em quando vem. Esse último veio. Convite, Ah, ah, é? você não quer participar? Eu falo, nossa, não. Aí o Gabriel, fala que eu vou. Aí eu falo, ó, o Gabriel quer ir. Se quiser, fala com ele, porque eu tô fora. Mas aí foi isso. Aí eu fui pro programa e deu certo. Então me conta do programa, como que era? Assim, quem que eram os chefes que estavam lá? Então, na minha época, porque na minha época, olha, a idosa, né? Mas é porque vai sair a próxima temporada agora, que voltou a gravar. Ficou um tempo sem, né? Ficou um tempo sem, agora voltou a gravar. E agora mudaram, acho que os jurados, eu não sei exatamente quem tá. Quando eu fiz, tava Claude, Felipe Bronze, Helena Rizzo e... Quem falta? E André Mifano. O último eu não sei direito quem é. E o André Mifano. Ele é... Putz, ele é daqui de São Paulo. Ele tinha um restaurante... Chamava Lilu. Aqui pertinho, em Pinheiros. Fechou, ele abriu um outro de massa. Acho que provavelmente se você vê a cara dele, você vai... O nome não é estranho, mas eu não sei direito Tem quem uma é. barbona, todo tatuado, bem doidão, assim, e tal. E aí... E olha que louco. Eu tinha na cabeça de que eu queria ir pro time do Felipe. Ah, era times? Era times. E aí você cozinhava um prato... E aí, eles provavam... Na verdade, era tudo com colher, né? Você cozinhava e apresentava numa colher, Entendi. então era uma bocada. Então, você colocava tal, eles provavam. E aí, quem quisesse, dos jurados, te escolher, apertava uma luz verde. Tá. Tipo The Voice, assim. Tipo The Voice, exato. E aí... e o prato da Júlia é sei lá o quê. E aí, apertava o botão e aparecia verde, verde, vermelho, vermelho, tal. Quem quisesse. E na minha cabeça eu tinha, se eu puder escolher, eu vou querer ir pro time do Felipe. Porque eu tinha na minha cabeça de que era a pessoa mais diferente do que eu cozinhava. Então eu pensei, preciso aprender coisa nova, preciso complemento. Então eu preciso ir nele, que ele vai complementar o meu estilo que é mais, tipo, comida mais de comfort food, uma coisa mais assim, na época era a minha... Na minha cabeça era isso. E ninguém me quis. Só o Claude Prata Verde. E daí eu falei, é isso. Mas fiquei super feliz e tudo mais e tal, mas não tive que escolher. E fui pro Claude. E eu acho que hoje, tipo, ainda bem que aconteceu isso, porque o Felipe, eu acho que, não sei, eu acho que eu não tava lá pra aprender naquele momento. Tava lá pra performar. Eu tava lá pra... Exato, eu tinha que jogar seguro. Então, acho que talvez se eu tivesse ido no time do Felipe, eu ia me, sabe, querer inventar moda, sei lá. Enfim. E aí, fiquei no time do Claude. E aí, o programa, como é que é? Cada episódio, você tem 2 provas. Então, a primeira prova é com o chefe convidado. Então, vai alguém lá e lança um tema. Então, sei lá, chegou o... Eu lembro que acho que a primeira prova foi o Alex Atala. Hoje a gente vai fazer virada paulista. E aí, cada um fazia do seu jeito. Tipo, eu quero fazer com banana frita, eu quero fazer com banana assada, eu quero fazer sem banana. E você fazia do jeito que você achava. E aí, nessa primeira prova, o seu mentor, né, que é o chefe do seu time, então no meu caso era o Claude, provava todas as colheres do time e escolhia uma que ia representar o time. Tá. E eu não lembro de todas as provas, assim, mas essa eu lembro, assim, perfeitamente. Eu lá cozinhando, assim... Gente, eu acho que eu tinha pego a minha alma, sei lá o quê, e colocar em outra pessoa, porque eu tava, assim, pleníssima. Não tava nervosa? Nada, eu tava assim, ó, tarará, cozinhando, não sei o quê. Aí ele falou, eu gostei da a sua que vai. Eu falei, a minha? Você provou dos outros? Mas a minha? Você tem certeza aí? Não é, tipo, minha filha, você é maluca? É a sua, comemora, sabe assim? Aí eu, ai meu Deus, tá bom. Aí foi, mas no final ele escolheu outra, o Alex escolheu outra. Mas enfim, isso foi super marcante porque eu falei, cara, como assim a minha? Eu lembro bem desse primeiro episódio. E aí é isso, se você ganha, como é que é? Se você ganha, você é...
imunizado, tipo, você não participa da prova eliminatória, e se você perde, ou os outros, né, quem sobra, vai pra segunda prova do dia que é eliminatória. E aí, nessa prova é outro tema. E aí, nessa segunda prova, porque na primeira, quem prova é o chefe convidado e ele que escolhe. Tá. Na segunda prova, não. Quem escolhe são os mentores, então é às cegas. Ele não sabe quem que ele vai eliminar. Pode ser alguém da equipe dele ou outra pessoa. E aí, o programa vai rolando assim. Não, no primeiro dia eu fui um desastre, quase fui eliminada. É mesmo? Nesse primeiro dia, quase. Nesse do Claude que ele escolheu? Porque você passou pra eliminação. Eu passei pra eliminação e aí quase fui eliminada. Fiz uma papagada, nem lembro o que eu fiz. Foi um desastre. E aí eu lembro, eu sou muito. Tipo, me cobro muito e tal, não sei o quê. E daí passei, assim, mas não sei como, passei por muito pouco, passei e tal. Aí eu lembro da gente voltar pro hotel que ficava confinado, né? Ah, Era um hotel confinado. E não tinha celular, nada. Você ficava. É mesmo? Totalmente. Quanto Pegava tempo o isso? celular. Eu gravei acho que 20 dias. Sem celular? É porque. Mas também na época não era tão assim. Mentira. Acho que era, assim. Eu fiquei sem celular. 2017? Não, acho que era, né? Acho que era. Eu que tava desapegada, eu acho. Mas acho que era isso. Eu lembro que eles davam, tipo assim, passava tantos dias, podia dar uma ligação, tipo, mãe, tô viva. Alguma coisa do tipo, mas era isso, ficava sem celular e tal. E aí eu lembro de chegar à noite no hotel, tipo, depois do desastre que eu tinha feito, eu chorei no banho. Porque, tipo assim, sei lá, nossa, nem sei como eu passei. Aí eu lembro de olhar assim no box e falar assim, tá, passou, amanhã é outro dia. Porque se você fica remoendo o dia anterior, você não consegue ir pra frente. Nossa, pra mim dá desespero isso, juro. Não, é horrível. Eu imaginar horrível. ter que gravar cozinhando pra um monte de gente. Assim, eu não cozinho, né? Mas assim. Mas eu acho que isso não me dava. desesperador, Mas isso não me dava tanta aflição, não. Porque, na verdade, lá é como se fosse aqui, né? Não tem tanta gente. Então, acho que eu não tinha essa dimensão de, Da tipo... onde tá indo, Nossa, né? vou passar vergonha em frente a não sei quantas mil pessoas. Então, acho que na hora eu não... Isso não me pegava tanto. Eu acho que era mais... Eu acho que como eu queria uma resposta, era uma cobrança minha comigo mesmo, eu acho, no final das Tipo, contas. se você fosse eliminado no primeiro episódio, a resposta seria negativa pra você, né? Tipo, tá vendo? Não é pra eu fazer isso, eu tenho que fazer outra coisa. Eu acho que é meio isso. Tá. E aí o programa foi passando e teve um episódio que foi muito, muito, muito marcante pra mim, assim. Não foi nem na final, nem nada. Foi, sei lá, do meio pro fim, assim. Já tava meio que na reta final. E aí o Felipe virou pra mim, porque você conta, né, meio que sua história, e eles acabam sabendo, o que você faz? Você trabalha não sei aonde, trabalha não sei qual, tal. E aí eu lembro que eu fiz não lembro que eu cozinhei, não tenho a mínima ideia, cozinhei alguma coisa, e eles provaram, e eles amaram, e aí o Felipe falou pra mim assim, nutrição, hospital, sério? Você já é cozinheira. Ele falou alguma coisa do tipo. E aí foi quando minha ficha caiu. Tipo, quando minha resposta chegou. Entendi. E aí, depois disso, eu nem, tipo... afinal foi marcante. Quando você ganhou, você lembra? Claro. Mas pra mim, eu acho que o episódio mais importante, o dia mais importante foi esse. Não foi... Ele falou isso no episódio ou falou... tipo... Ele falou, mas eu não sei se saiu, tipo, na edição. Ele falou como se fosse no... Tipo, no julgamento, assim, Sabe, provando as colheres, aí tinha, sei lá, 3 pessoas, aí ele falou pra mim, mas, tipo, onde você tá com a cabeça que você quer ir pro hospital? Nada a ver, que hospital que é? E aí foi quando eu falei, cara, é isso. E aí você foi indo, ganhou. Fui indo, ganhei. Eram quantas pessoas disputando? 24. Nossa. Olha que loucura. E na final aconteceu outra coisa louca, porque eu sempre, o programa todo, eu segui essa linha meio comfort food, comidona, com bastante tempero e tal. Então, assim, carne com molho de cerveja e não sei o quê. Não fazia altas pirotecnias, assim. E aí, tinha antes na final foram 3 provas. Então, eram 4 pessoas e tinham 3 provas. A primeira eram os 4 competindo. Te deram um tema e competia. E aí, eles salvavam... não, mentira, eram 5 pessoas. Salvavam 2 nessa primeira prova. E aí, sobravam 3. Dentro desses 3, tinha um outro tema e você cozinhava outra coisa e eles iam salvar mais um, pra final ser um 3. E aí, aí o tema foi terra. Aí, terra. Aí na minha cabeça foi assim, gente, eu tenho que fazer beterraba e cordeiro. Falei, é isso. Aí comecei a fazer, aí a menina falava, a câmera, assim, o que você tá fazendo? Eu falei, nossa, não tenho a mínima ideia. Ia fazendo, assim, mas o que você tá... Eu falei assim, não sei o que eu vou fazer, tô fazendo uma coisa aqui, uma coisa lá, não sei o que vai sair. E aí, no final das contas, fiz,
E liberamos as colheres e a gente vai pra eles julgarem e tal, a gente vai pra uma salinha. E aí, quando a gente foi na sala, a gente perguntou, né, conversou entre nós, o que você fez e tal. E um dos meninos que a temporada inteira, ele fez uma cozinha totalmente mais moderna, ele tinha trabalhado no El Bulli e tal. Ele falou pra mim, eu fiz galinha caipira com, tipo, galinhada, sei lá, era um negócio assim. Eu falei, tinha que ter feito isso. Nada a ver o que eu fiz. Como é que eu não pensei nisso? Tinha que ter feito uma galinhada, um negócio assim, caipira. Falei, nossa, já era. Nada a ver, me Se ferrei. auto-sabotou ali. Eu falei, nossa, nada a ver comigo e tal. E aí, no final, eles provaram e me escolheram achando que era esse menino. Achando que ele tinha Achando cozinhado... que a colher que eu fiz era a colher do menino. Que era uma colher porque mais era o estilo diferente, dele. mas- Mas foi totalmente Isso aí você... irracional. Que louco. E ele passou depois? Não, Ele aí ficou- foi eliminado com o frango caipira E você e ficou com sua eu saí com a beterraba. beterraba. Entendi. Loucura. E aí você ganhou e isso te abriu muitas portas, ter participado do programa e ganhado, além psicologicamente, tipo, também no mercado, assim, da... Então, me trouxe visibilidade, isso é inegável. Então, as pessoas, na época que passou a minha temporada, o The Taste era super forte. Então, muita gente, tipo, tava passando na TV, a galera me via na rua e falava, oi, nossa, não como se fosse o Silvio Santos, né? Porque eu tô falando de um jeito, tá parecendo que... Não, sim, mas te Mas, tipo, me reconheciam. reconheciam, falavam, nossa, eu torci pra você, que não sei o quê. Mandavam mensagem no Instagram, olha, eu torcia pra você, não sei o quê. Então, teve, assim, uma visibilidade, que era uma coisa que eu não tinha zero. Mas logo que acabou o programa, o Felipe veio falar comigo. Falou, o que você tá fazendo? E eu tinha acabado de me formar, e acho que eu tinha acabado de voltar da Espanha e tal. Eu falei, nada. Ele falou, então, se muda pro Rio e vem trabalhar comigo. Tá. E aí eu falei, tá bom. Então, eu acho que, no fundo, eu não aproveitei tanto esse... Tipo, não é que eu não aproveitei, eu aproveitei do meu jeito, mas eu digo, eu não surfei tanto Nessa nessa onda. coisa, sabe? Tá. Porque eu comecei a trabalhar antes do programa começar a passar. Ah, tá. Então, eu tava lá trabalhando, tal. E ele te conhecia porque ele tava lá com você no gravando, Exato, né? ele tava lá comigo. Então, assim, claro que conforme o programa começou a passar, ia passando, as pessoas iam no restaurante e me viam, nossa, tô torcendo pra você. Que Achando legal. que era meio que ao vivo, né? Tô torcendo pra você. Aí você falava, já não sei ganhei. o Você quê. sabia que já tinha ganhado? Não. Eu sabia, mas eu Ah. não podia falar. Então eu falava, torce. Eu não ficava explicando, não é ao vivo, minha filha. Tal. Teve até uma vez que eu mudei pro Rio, mas de vez em quando eu vinha pra São Paulo, né? Minha família mora aqui e tal. E aí eu vim pra São Paulo, e aí teve uma chuva, sei lá o que aconteceu, e o aeroporto do Rio fechou. E então o aeroporto ficou aquele caos, ninguém embarcava, não ia, não sei o quê. E eu tava numa fila interminável, mas assim, tipo, o programa já tinha gravado. Só que no dia seguinte era o dia que passava, acho que, sei lá, era uma quinta que passava, e eu tava na quarta-feira na fila do aeroporto, tô querendo voltar pro Rio. E as pessoas, meu Deus, você vai perder o programa! Não sei o quê. E eu falava, não, tipo, tô correndo aqui. Se quiser me passar na frente Vou da fila. voltar, não sei o quê. Então, foi super engraçado. E a galera na fila, assim, eu achei o máximo. Eu achei... legal. Minha mãe achava o máximo. Todo mundo te Minha vê, mãe, te não, minha mãe me reconhecer. achava o Silvio Santos em pessoa. Falava, olha, aquela ali tá olhando pra você. Eu falei, mãe, tá nada. A pessoa tá comendo, sei lá, na padaria, sabe? Um negócio assim. Mas, de fato, abriu, assim, trouxe visibilidade, é inegável. Tem o prêmio em dinheiro, que também... na verdade, foi com esse prêmio que a gente conseguiu, o meu junto com o do Gabriel, que a gente conseguiu abrir o restaurante. Porque a gente não tem sócio. Pode falar quanto que é o prêmio? Não. O meu foi de 100 mil, eu acho. O do Gabriel foi maior. O do Gabriel acho que foi 200 mil. Acho que o do Gabriel foi O 200 Gabriel mil. era o mestre do sabor, né? Era mais de sabor, foi mais pra frente. Então, acho que foi... Claro, a gente trabalhou nesse meio tempo, juntou mais dinheiro, etc e tal, mas eu acho que isso que... A gente não começou... Se a gente não tivesse nada, eu acho que talvez tivesse sido demorado mais, Sim. né, tal. Então, eu acho que, de fato, o programa trouxe, assim, abriu muitas portas nesse sentido. Agora, o que a gente sempre comenta disso, assim, com quem pergunta sobre o programa, etc e tal. O programa, de fato, abriu muitas portas, mas, assim, a gente trabalha muito. Então, não é porque você fez o programa, tanto que, sei lá, de vários realities, não só de cozinha, você não vai lembrar de todo mundo que ganhou, de todo mundo que participou. Nem sabe o restaurante Você das não pessoas. se a pessoa lembra, abre. você não lembra, você pede, porque a pessoa, sei lá, vai fazer outra coisa, ou... Enfim, então,
Não adianta você participar ou você ganhar e você tem que, né? Não é milagroso o Sim, negócio. óbvio. Ah, ganhei MasterChef, então agora pronto, meu restaurante vai estar sempre cheio, a vida tá ganhando. Não. Uhum. Então a gente trabalha muito, a gente tá todo dia no restaurante, trabalhando e tal. Então, eu acho que são duas coisas, claro que ajuda, óbvio, mas não é milagroso, assim, sabe? Você ganhou o programa, foi trabalhar com o Felipe Bronze no Ouro? Era no Ouro? Eu fui trabalhar primeiro no Pipo. Ele me convidou pra ir pro Rio. Aí eu fui no Ouro, fui no Pipo. Ele falou, onde você quer ficar? Eu falei, eu quero ficar no Pipo. O Pipo era novo. O Ouro é mais O estrelado, Ouro né? é estrelado, tem 2 estrelas Michelin e é menu degustação. Tá. Então é bem chique, é bem sofisticado e tal. Nananã. E naquele momento, eu não sei, eu me via mais no Pipo do que no Ouro. E por coincidência, o Gabriel era chefe do Pipo. Então Foi aí foi você lá que conheceu eu ele? conheci ele. Ah, E aí, fiquei um tempo no Pipo. é muito louco como a sua vida se... Assim, se você não tivesse se inscrito naquele Não. dia, você não ia ter entrado no programa, Com não ia pro certeza, Pipo, com você não certeza. teria casado. E eu estaria numa. Eu acho que eu estaria numa vida completamente diferente, assim. Nossa, é muito louco. Totalmente. E aí, conheci o Gabriel, não sei o que e tal. Aí, depois que eu fiquei um tempo no Pipo, eu fiquei tipo 1 ano no Pipo, eu falei, cara, eu preciso aprender outras coisas. Eu sempre fui, assim, bem quieta e eu sou zero acomodada. Então, a partir do momento que eu achei que eu tava, tipo, estagnada, já não conseguia ir. Assim, com certeza eu tinha mais coisa pra aprender, não é que eu sabia tudo. Mas eu queria outra coisa, queria mudar e tal. E aí fui pro Ouro, que é totalmente Tá. diferente. Então, assim, no Pipo a gente atendia muita gente, a gente fazia um tipo de produção. No Ouro, a gente atendia muita gente também, mas era, assim, muito diferente o serviço. O Então, clima é era diferente, assim? totalmente diferente. Tem muita gente trabalhando, você corre, mas corre diferente. Então, por exemplo. Eu entrava 1 da tarde e saía 2 da manhã. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Mas era um outro tipo de correria do que era no Pipo, ou outro restaurante similar, né? Então, quando você tá numa cozinha desse tipo, de tipo menu degustação, Michelin, que é uma coisa mais. é, Nessa pegada, assim, Sim. mais sofisticado e tudo mais. Assim, você tem que fazer tudo meticulosamente Não calculado, pode você errar. não pode errar, você tem que fazer tudo certinho e tem o tamanho de. Você sabe quantas pessoas vão comer, que horas você vai servir cada um e que horas tem que sair cada prato. Num outro tipo de restaurante, por exemplo, no Pipo, não. Ah, tinha dia que ia lotar, tinha dia que não. Era um restaurante no shopping. Então, tinha dia que era lotado, cheio de gente, não sei o quê. Então, é todo outro mundo. Tá. E eu queria aprender esse outro mundo, sabe? Então, por isso que eu fui. E aí, como que é esse clima da cozinha, assim, tipo, pra uma pessoa que... Porque hoje ó, a profissão de cozinheiro, chefe e tal, tá muito em evidência, até muito glamourizada, né? Tipo, você vê as pessoas... acho que o MasterChef talvez tenha trazido isso, depois dos reality shows. Mas como que é a rotina, assim, de trabalhar num restaurante como esse, assim? É uma coisa glamourizada ou é um negócio... Então, eu acho que, primeiro, depende muito do restaurante. Então, depende muito de quem tá por trás, então, dos donos, do estilo do restaurante. Tem restaurante, tipo, old school, que até hoje o cara pega a colher quente que esquenta no fogão e queima você com a colher quente. Caralho. Tipo, tem ainda, claro que cada vez menos, mas assim, principalmente fora do Brasil, isso é muito mais aceito do que aqui É até. mesmo? Não, total. É que tem assim, tem um movimento fortíssimo pra diminuir isso, né? Ninguém é mais. Né? Isso daí já foi, pelo amor de Deus. Então depende muito. Então, por exemplo, no nosso restaurante, é outro clima. Os meninos trabalham muito, a gente trabalha muito. Então, assim, qualquer cozinheiro se trabalha muito. Então, a gente não tem Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal. Porque enquanto a galera tá curtindo no restaurante, a gente tá lá atrás. Final de semana. Exato, não tem. Feriado. Ah, que delícia, feriado. Nossa, é verdade. Tipo, é outra vida, sabe? Eu acho que se você. Tem gente que não consegue se. Tipo, tem gente que não quer abrir mão disso. Porque é uma. Você abre mão. Sim. Então, assim, incontáveis vezes. Ah, tem aniversário da fulaninha. Tipo, eu nem considerava, porque eu sabia que eu ia estar trabalhando. Nossa. Então, Perder evento é... Exato, porque, imagina, mas é sábado à noite. Sim, é o dia que mais enche o restaurante, sabe? Então, tem essa... É muito custoso nesse sentido, sabe? A gente abre mão de muita coisa. Quando você começa, principalmente, a remuneração é muito baixa. Então,
muito... literalmente é muito custoso. Tá. Então, dependendo do restaurante que você tá... Eu já trabalhei num restaurante que a chefe jogava coisa em mim, jogava mesmo? comida, tá horrível. Então, dependendo do lugar que você tá, imagina, você trabalha muito, não tem folga, tipo, tem folga, mas assim, não tem final de semana, não tem não sei o quê, nananana, e ainda trabalhar num ambiente horrível, que as Hostil, pessoas, né? sabe? Então, isso tudo deixa mais pesado. Eu acho que todo cozinheiro já deve ter passado por um lugar assim, porque a gente acha que não são muitos, mas eu acho que são muitos sim. Uhum. Eu acho que às vezes eles não são tão não é tão escancarado quanto era antes, porque não é bem visto. Antes eu acho que era uma coisa bem vista. Aham. Tipo assim, nossa, o meu chefe é muito bravo, não sei o quê. A galera achava isso meio que, sabe, uma coisa meio filme, Sim. sabe? Ratatouille, Os sabe? filmes eles colocam, né? Eles dão uma Exato. Eu caractura. acho que isso era meio, sei lá, como se fosse um status de força e tal, não sei o quê. Agora eu acho que não. Tá. Mas eu acho que muitos restaurantes ainda são assim, Uhum. sim, sabe? E eu acho que depende muito. O clima do restaurante, acho que depende muito do restaurante que você tá e do que você tá fazendo, sabe? Como é o estilo, o que o restaurante busca. Uhum. Então, quando a gente foi pro Noma, era um clima, assim, horrível. Então, eu queria te perguntar do Noma. Porque quando eu tava lendo que você foi pra lá, eu não conhecia o restaurante, era um dos maiores restaurantes do mundo, né? É. De nome, assim. Eu queria saber qual é a diferença de trabalhar num restaurante como o Noma, como que foi pra vocês essa experiência? E aí, pode contar do clima também, que você falou que era horrível. Não, é. E como chegou isso pra vocês, assim? Então, na verdade, o Gabriel, ele sempre quis ir pro Noma. Sonho, assim, porque quando a gente começou a cozinhar, ele é mais velho que eu, então principalmente ele, tava totalmente em ascensão, eles quebraram muitos paradigmas na cozinha, então ele trouxe toda a parte escandinávia que ninguém sabia, ninguém nunca tinha ouvido falar de Dinamarca, ele trouxe toda essa galera pro meio. Antes a gente só sabia França e Itália, basicamente, vai. França, Itália e Espanha, e ele falou: não, gente, tô aqui, tô fazendo várias coisas e tal. Então, foi muito importante Meio revolucionou, assim. totalmente, assim, pra gastronomia. E o Gabriel sempre quis ir e tal. E aí a gente tava no Rio e ele já tinha sido negado 3 vezes, porque vocês, como se fosse um Processo processo seletivo. seletivo. E ele já tinha sido negado 3 vezes, e aí ele submeteu de novo e chegou a resposta positiva. Uhum. E ele falou assim, cara, eu vou pro Noma, a gente acabou de começar a namorar. Manda você também seu currículo, vai que você aceita, e a gente vai junto. Eu falei, Gabriel, acabei de começar a cozinhar, claro que não, tipo, eu era bem mais nova, não sei o quê. Ele falou, cara, mas não custa nada, vai que você consegue. Consegui. E aí eles aceitaram, porque realmente o processo seletivo que eles fazem não dá muito bem pra saber. Tem gente de todo tipo. Tem gente que acabou de começar a cozinhar, tem gente que cozinha há anos, tem gente velha, gente nova, gente de todo lugar do mundo. Então, realmente, assim, muita gente. E aí, beleza, pá, fomos. Lá é outra. Pensa que é um restaurante que não tá lá pra ganhar dinheiro. O meu restaurante, acho que a grande maioria dos restaurantes da vida, assim, querem lucro, São né? negócios, São né? negócios, são empresas. Lá, claro que é uma empresa, mas assim, a atividade fim, apesar de ser vender comida, ele é um restaurante. Ele trabalha com pesquisa, ele trabalha com é, inovação, sabe? Então, assim, são 22 pratos por pessoa, 22 tempos. Então, cada pessoa come várias coisinhas. A gente atendia, assim, 120 pessoas por dia. Então, é um restaurante vitrine, é um restaurante ideal, sabe? Assim, Uhum. não é um restaurante, não é uma empresa. Tá. É um Então, conceito, assim, né? exatamente, é o conceito. Então, claro que ele, com certeza, ele quer ganhar dinheiro, né? Não é assim também. Mas é um restaurante que com certeza não visa o lucro. Sim. Ele visa N outras coisas. Marcar, fazer um impacto. Exato. Imagina, na época que a gente tava lá, tinham 100 funcionários. 100 funcionários. Nossa. Tipo, é muita gente. Que empresa que você conhece que É uma tem... empresa É gigante. uma empresa, É. tipo, 100 funcionários, é muita gente. Então, a grande maioria é estagiário, que não recebe, ok. Você era estagiária? Eu era estagiária. Você não recebia pra estar lá? Zero. Nem ajuda Zero. de custo? Nada. Assim? Caraca, então isso foi um investimento seu tá lá. Exatamente. É exatamente isso, é um investimento. As pessoas perguntam, mas você não ganhava salário? Não. É a mesma coisa que você vai fazer uma pós. Você ganha pra fazer a pós? Não, você paga. É exatamente isso. Entendi. Então, assim, valeu a pena? Muito. Valeu muito a pena. É incrível, foi uma experiência incrível, mas
é um investimento. Uhum. E você falou que o clima lá era ruim? É porque, assim, imagina, as pessoas trabalham lá, quando a gente começou, quando a gente chegou, porque são temporadas, né? Quando a gente chegou, a gente entrava às 7 horas da manhã e ia embora 1 da manhã do dia seguinte. Nossa. Então, você trabalha, Você dormia quanto? tipo... Você não E a gente ia de bicicleta, porque lá só tem bicicleta. Então, você tinha que pedalar, tipo, 7 quilômetros. Era a minha casa, porque a nossa casa era longe. Então, assim, é uma coisa louca. Você acaba a semana... Mas você no dia fala assim, seguinte você voltava às 7 da manhã? todo dia às 7 da manhã, das 7 a 1, das 7 a 1, das 7 a 1. Você dorme, tipo, 4 horas por noite? E daí já acorda e já tem que ir de novo. Então, assim, é muito, muito mais. Então, às vezes a gente brinca, né? Quem já trabalhou fora, porque é totalmente diferente. Então, ai, nossa, eu tô cansada. Ai, a gente trabalha muito. Tipo, em Paris deve ser pior ainda, porque é uma coisa muito mais old school, Itália, sabe? Então, é muito, muito, muito cansativo. Muito, assim. E lá dentro, eu falo que o clima era ruim, porque é muita pressão. Então, você pensa que é um restaurante que tá quebrando barreiras, é o ideal e tudo mais. Ele quer estar 4 vezes consecutivas melhor do mundo. Ele quer ganhar todos os prêmios possíveis. Ele quer atingir todas as pessoas. Então, assim, é muita pressão. Muita pressão. E é uma escala, né? Então, o chefe bota pressão em quem tá embaixo, que bota pressão em quem tá embaixo, que bota pressão em quem tá embaixo. Então, assim, todo dia... Sabe aquela sensação de você chega todo dia, acha que... Não sabe quem que vai gritar com você primeiro, quem que vai falar. A gente ficou um tempo... Eu fiquei numa praça, né? Como se fosse num setor... E a minha chefe passava o dia inteiro, não é modo de dizer, o dia inteiro, você tá atrasada, você tá lerda, isso daqui que você tá fazendo tem que ser mais rápido. O dia inteiro, Nossa. inteiro. E assim, às vezes eu chegava e falava assim, cara, hoje, e eu sou tudo das metas, né? Então, sei lá, se eu tô fazendo isso em 1 hora, amanhã eu vou ter que fazer em 45 minutos pra depois fazer em meia hora e tal. E aí, às vezes eu falava, não, hoje ela não vai falar porque eu vou acelerar, vou fazer tal, e ela não vai conseguir falar porque eu já vou ter acabado antes dela me cobrar. E ela falava assim, sei lá, tem que... E os trabalhos são trabalhos extremamente, assim... Você fala, não é possível que faziam você fazer isso. Tipo, Tipo meio assim... mecânico, assim? Não, e assim, absurdo. Tipo, a gente tinha que descascar a semente de abóbora com uma tesoura. Sabe umas coisas assim? Aham. Então, você... Imagina, tinha milhões de pessoas trabalhando. Então, Semente de abóbora desse eles tamanho, podem assim. se dar o luxo de falar, não, eu quero que você descasque cada noz, porque ela fica mais gostosa sem casca, e eu vou usar 30 em cada prato. Se você vai usar 30 em cada prato, cada pessoa, eu atendo 120 por dia, eu tenho uma pessoa que passa o dia inteiro descascando noz, Nossa. faz isso, só isso o dia todo. Eu já vi um vídeo que era alguém que trabalhava num restaurante desse tipo, que tava tirando as pelinhas da mexerica. É isso. Então, são trabalhos assim. Então, sabe, ela falava pra mim, essa chefe, eu tinha que tirar um caroço de uma fruta, porque a gente trabalhava com ingredientes muito locais, a gente ia no campo pegar pétala de rosa, passava o dia inteiro pegando flor na árvore. Era uma loucura. Mas era uma semente, tipo, uma fruta do tamanho, cara, nem sei dizer. Era uma semente, assim, do tamanho de uma unha. E aí eu tinha que congelar, porque ela tinha que estar intacta, não podia esmagar, não sei o quê. Ela falava pra mim, ainda falta semente. Eu falei, não, eu já fiz. Ela, tem que fazer mais. Sabe, assim, então tipo, nunca tava bom. Sempre tinha um problema. Né? Sempre tinha um problema. E você tinha que andar rápido. Porque se parecesse que você tá ok, não. Você sempre tem que ter cara de pânico. Ai, meu Deus, tô atrasado. Ai, meu Deus, tem que fazer mais coisa. Então, assim, é muito desgastante. Muito desgastante. Muito. E vale a pena, assim, olhando como consumidor, como cliente, assim, o cara que vai lá, é realmente uma experiência muito... Então, o cara que vai lá, primeiro, que é caríssimo. Então, Quanto custava, né? já... Puta. Não sei. Não lembro. Tem ideia? Não lembro. Mas se eu tivesse que chutar, assim, 3 mil reais. É tipo, Um jantar. um jantar. Tá. Então, assim, já elimina uma galera, né? Que quer ir e tal. Beleza. Ah, não, eu vou. Quem a gente atendia era assim. A gente atendeu o Justin Timberlake. É mesmo? Sabe? Uma galera que você fala, sabe? Claro que devia ter gente normal também. Tinha, né? Mas eu digo, é uma coisa... Não é uma... vamos sair pra comer? Vamos lá. Não. Não. Tanto que eles abriam, né? Que agora fechou. Mas eles abriam a temporada, acabava em 2 horas. Nossa. A Tipo, pro resto 3 do mil ano, reais. assim? Não, era por temporada. Tipo assim, um mês, Tá. 2 meses de temporada. Então, assim, a 3 mil reais é muita gente pra acabar em 2 horas. Então, né? Aham. Mas, então, eu acho que as pessoas que não vão esperando comer a comida da vovó. Que delícia, uma sopinha, uma carne cozida com... Não, eles querem ser surpreendidos. Então, é isso que a gente vendia.
É assim, meu Deus, eu vou pagar R$ 3.000 pra jantar, vou comer pétala de flor, o óleo da semente da jabuticaba que veio no lombo do burro, manco, sabe os Tem uma negócios assim? história, né? Exato. Então, assim, se você consegue terminar o estágio, eles te dão um jantar. Esse é o pagamento. Nossa. Se você consegue terminar, você tem direito a um jantar. E aí você vai, pode, tipo, eles liberam mais cedo, você vai pra casa, se arruma e depois pode voltar pra jantar como se fosse um cliente normal. E aí você tem a experiência. Você fez isso? Fiz. Você tem a experiência que os convidados têm, né? Então, assim, é uma comida gostosa? Não. Não é uma comida Não é gostosa. gostosa. Não é uma comida. Porque não é É uma uma comida, experiência. é uma experiência, exatamente. Então, assim, se eu fizesse essa mesma comida na sofá da minha casa, eu vou falar, gente, o que aconteceu? Deu alguma coisa errada. Mas lá, tudo tem uma história, tem um porquê. Então, assim, é isso que as pessoas compram, sabe? Mas agora, se você falar pra mim, é uma comida gostosa de comer, assim, ai, que delícia, esse picles de pétala de rosa? Não. Entendi. Entendeu? Mas é a experiência como um todo. E é o ambiente também. Isso é muito. É lindo o lugar? É lindo. Você vê todo mundo trabalhando, todos os cozinheiros trabalhando juntos, é totalmente aberto. Aberto. Os cozinheiros que vão levar os pratos na mesa. E assim, geralmente quem tá lá de convidado sabe a história, o que aquilo representa. Então, acho que isso é o que mais pesa, sabe? Eu acho que é muito mais do que só comida. Claro, a gente viu técnicas e viu coisas que eu falei, meu Deus, que incrível. Claro, né? Muita coisa. Foi absurdo o tanto que a gente aprendeu. Mas eu acho que o jantar em si é muito mais a construção geral do que a comida em si só, sabe? E aí você traz com você isso, óbvio, né? Tudo que você vai aprendendo, você vai trazendo com você. Mas você voltou de lá já com essa vontade de ter alguma coisa própria, autoral, assim? Ou como foi isso? Eu acho que no fundo a gente sempre teve vontade de ter o nosso restaurante, de fazer as coisas da forma com que a gente, tipo assim, fazer a cozinha brasileira da forma que a gente interpreta. Que não é só muqueca e casquinha de siri. Sabe? Você não precisa fazer virada paulista ou coisas totalmente tradicionais. Que é o que a gente faz, na verdade, principalmente no de segunda, é trazer a nossa bagagem pro restaurante. Então, não só o que a gente viveu, onde a gente já trabalhou, o que a gente aprendeu, mas até, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem uma comunidade japonesa muito grande. Isso tá na gente, a gente é acostumado a comer. É diferente, sei lá, de uma pessoa, talvez, sei, do sul, talvez não tenha a mesma, Tem entendeu? comunidade alemã, por exemplo. Exato, a gente tem árabe. Então, tudo a gente traz. Quando a gente começou a pensar no restaurante, a gente queria um lugar que conseguisse abraçar tudo isso. Que não fosse engessado. Assim, onde a gente vai almoçar? Vamos lá naquele restaurante brasileiro. Aí a pessoa chega no segundo e fala, nossa, mas não tem muqueca? Ai, mas eu queria Vila Paulista. Porque não é. Porque não é um restaurante de comida brasileira. É um restaurante de comida brasileira, mas não é um restaurante tradicional, não é um restaurante típico. Sim, tem Então, muita coisa autoral, e tem né? mistura. Então a gente faz, tipo, guiosa de joelho de porco com jiló. Jiló é brasileiro. Joelho de porco tem muito, mas nem guiosa. Então, sabe, a gente queria um lugar que conseguisse abraçar tudo isso. Então, acho que o Noma, por exemplo, no Noma a gente viu muita coisa de fermentado, que era um interesse já que a gente já tinha. A gente já fazia fermentado no nosso apartamento do Rio. A gente morava num apartamento de 20 metros quadrados, tipo, sério. E a gente tem umas coisas que eles fazem, tipo assim, missô. Pra fazer missô, tem que inocular um fungo no arroz, e aí fica... E aí a gente... Você fazia seu próprio missô? A gente faz no restaurante vocês até fazem? hoje. Mas imagina, num apartamento de 20 metros quadrados, pega o fungo, taca, inocula, vê a temperatura. Não, ficou verde demais, proliferou muito, não. E aí ficava o apartamento É da inteiro. soja o missô? O missô é da soja, tradicionalmente é da soja, mas antes de entrar com a soja, você tem que inocular um fungo, que é o koji. Tá. Então, você inocula esse fungo num grão. E esse fungo vai pra soja depois, pra soja Exato, fermentar. e aí fermenta com esse fungo. Entendi. Basicamente, né? Mas, então, a gente faz missô no restaurante. A gente aprendeu a fazer garum no Noma. A gente faz garum. O que é? N coisas. Por exemplo, shoyu. Shoyu também é com koji, que é o mesmo fungo do missô. Mas é feito de outro jeito, outra temperatura. Então, a gente traz muito disso com a gente. E até das experiências que a gente viveu, né? Então, apesar de tudo isso, de ser realmente um clima muito tenso, eu acho que até
pela posição que o restaurante ocupa e pela, né, importância que o restaurante tem, não justificando, mas, enfim, eu acho que é meio isso. O René, que é o dono, que ele é, assim, acho que para qualquer cozinheiro, se você perguntar quem é René Redzepi, a pessoa vai saber te dizer, vai falar Noma. Ah, quem é o Noma? Noma, René. Então, é uma pessoa muito marcante pra gente, assim, no nosso meio. Não sei, pra fora, talvez não, mas, assim, pra gente é extremamente importante. Ele tava todos os dias no restaurante. Regava planta, limpava banheiro, almoçava com a gente. Então, assim, isso diz muito também sobre o restaurante, diz muito sobre ele. Então, A cultura de estar junto com quem tá trabalhando, né? Não é só o nome dele, né? E eu acho que também uma coisa de eu quero estar aqui. Eu quero fazer esse restaurante junto com vocês. Não é só, beleza, tem milhões de estagiários? Tem. Vou ter que descascar ervilha e vou, mas eu sei que ele tá lá, ele tá. É diferente, sabe? Sim. Então isso diz muito. Pra gente foi muito marcante quando a gente viu que ele realmente E vocês tava fazem isso lá. de vocês também? Tipo, Totalmente. 100%, 100%. A gente tá no restaurante, claro. Hoje a gente tem uma equipe. Os meninos são, assim, maravilhosos, eles são muito bons. Sem ele, a gente não conseguiria. Sem eles, né? A gente não conseguiria abrir nenhum dos três e nem sustentar, né? Óbvio. Mas a gente tá lá todos os dias. Todos os dias. Eu fui lá ontem e você tava lá, então eu comprovo. Se a gente não tá em um, a gente tá em outro. Então, vocês não vão viajar, vocês nunca. Claro que a gente às vezes não tá. Mas eu digo. A gente quer estar lá. Não é só. Por exemplo, hoje o restaurante abre sem a gente. O restaurante funciona. Você nunca mais vou pro restaurante. O restaurante funciona. Mas eu quero estar lá. Eu quero estar no passe. Eu quero entregar os pratos. Eu quero ver a cara de quem tá comendo minha comida. Eu quero perguntar. Eu que respondo todas as mensagens no Instagram. Até hoje. A gente nunca pagou nada pra ninguém. A gente nunca teve RP. A gente nunca teve assessoria. A gente nunca teve mídias sociais. Eu respondo cada pessoa. Se teve um problema. O que aconteceu? Desculpa, olha, tal, não sei o quê. Então, eu quero saber como é que tá meu cliente. A gente gosta, é a nossa vida. Então, isso também diz muito do restaurante, das pessoas que estão lá. Então, provavelmente, assim, os meninos que vão trabalhar com a gente, os cozinheiros que vão trabalhar com a gente, são pessoas que se identificam com isso. Querem que a gente esteja lá, querem aprender com a gente, ou querem ensinar a gente, porque a gente aprende muito com eles também. Mas não é simplesmente, você vai cortar aqui essa banana, todo dia vai fazer a mesma coisa, e é isso, entra mudo, sai calado. A gente não acredita nisso. Então, quando a gente vai criar um menu, a gente cria junto com eles. A gente muda o menu executivo toda semana. O que a gente vai fazer essa semana, gente? Olha, tem peixe lá em cima. Vamos usar peixe? Olha, pensei em tal coisa. Olha, vamos fazer tal coisa. Então, é o jeito que a gente entende que a cozinha tem que ser, sabe? Ele literalmente é uma equipe. Então, é o que a gente cultiva. Pegar a sugestão das pessoas, não é só você. Eu acho que essa coisa de uma pessoa mandando e as outras obedecendo, sem saber por quê, sem entender, eu acho que isso sim é ultrapassado, sabe? Eu acho que a cozinha tem uma hierarquia muito forte de, assim, a construção da cozinha em si. Então, tem cozinhas, até hoje, que o chefe não se dirige ao cozinheiro, só se dirige ao subchefe. Eu acho isso um absurdo. Tipo, e o cozinheiro não pode se dirigir ao chefe, tem que se dirigir ao subchefe. Então, assim, são coisas muito arcaicas. Que, sabe, hoje em dia, você não pode falar com a outra pessoa porque ele tá acima de você. Então, a cozinha tem essa hierarquia muito forte, muito entranhada, sabe? E o que a gente tenta fazer no restaurante, claro que tem hierarquia, mas é por uma questão muito mais de organização do que de respeito. Respeito se constrói. Tem muitos chefes que os cozinheiros não respeitam, porque não fazem por onde. Então, claro que tem hierarquia, mas na nossa visão e nos nossos restaurantes é muito mais para organização. Então, olha, faltou tal coisa, eu sei que é responsabilidade sua, então quem tá acima de você vai te cobrar isso, do que você ter que não poder falar com quem tá acima de você, só poder falar com quem tá abaixo. Por uma regra meio besta, por uma assim. regra arcaica, sabe? Sim. Então, é o jeito que a gente lida, sabe, com tudo. Sobre os restaurantes, então, entrando um pouco mais nos seus filhos, conta um pouquinho qual que é de cada um, o de segundo, de primeiro botequim. Não, de primeiro botequim e quintal de primeira, né? Isso. E outra coisa que eu queria te perguntar, o nome, por que é de segunda e por que é de primeira, e por que tem um asterisco no nome?
O asterisco não tem resposta. Não Isso tem daí resposta? não, foi um amigo nosso que fez o primeiro logo, ele colocou, a gente falou, adoramos, é isso. Foi seu amigo? Foi um amigo seu que fez os Foi um logos? amigo que fez. Porque eu ia te perguntar isso, inclusive, no off, mas agora que você tocou nesse assunto, eu achei muito legal a identidade visual. Foi um amigo nosso que fez. Na verdade, o nome surgiu assim. Eu adoraria falar que eu que criei o nome, que eu sonhei com o nome, aquela coisa romântica, mas não, foi minha mãe. Então, não vou mentir, romântico também, pô. entendeu? A minha mãe... A gente sempre teve essa coisa de não entender... Como eu te falei antes, não entender o ingrediente bom e o ingrediente ruim. Carne melhor, carne pior. Carne, ela é melhor porque ela é mais cara, ela é pior porque ela é mais barata. Então, o de segunda veio muito disso, dessa filosofia. E que se estende à carne. Então, não é só a carne, é tudo. Então, do mesmo jeito que não tem uma comida boa, não tem uma pessoa boa, uma pessoa ruim. Assim, Você consegue... um cozinheiro ruim, um cozinheiro bom. Ambos, com certeza, têm qualidades. Então, mesma coisa a comida. Não é porque, então, filé mignon é melhor do que língua. Mas como é que você fez filé mignon? Fez cozido na panela de pressão? Ficou horrível. E como você fez a língua? Bife? Ficou horrível. Então, o nome de segunda veio muito por conta dessa filosofia. Tá. De desconstruir essa cultura que a gente tem. E aí, claro, quando a gente começou a pensar de segunda, mas por que de segunda? Beleza, carne de segunda. De segunda, folga de cozinheiro. Legal, então a gente abre de segunda. Vocês abrem de segunda? A gente abre de segunda. Quando vocês fecham? A gente fecha terça. Por causa disso, por causa do nome mesmo? Não, na verdade a gente ia abrir segunda de qualquer maneira, porque é folga de cozinheiro e nunca tem nada aberto Tá. de segunda, porque tudo fecha. Mas na terça tem uma feira. Eu também queria contar uma história romântica, mas na verdade não. Na rua? Tem uma feira enorme na rua e a barraca de peixe bem na frente. Então, tipo, não dá pra abrir, é um caos. Então a gente falou, vamos fechar a terça, e é isso. Mas, então teve tudo isso, comida de segunda, carne de segunda, segunda folga de cozinheiro. A gente fala que de segunda tem a ver com segunda chance. Então, até a arquitetura, quem ajudou também a gente construir essa identidade foram os arquitetos, que hoje são nossos amigos, que nos ajudaram com os três restaurantes. São lindos os restaurantes, inclusive. E a identidade é muito marcante. Então, a gente usa muita coisa sem muito, tipo assim, tijolo aparente, tudo mais, assim, bem isso, assim. Então, segunda chance para material Tá. de segunda linha, como se não existisse também coisas de segunda linha. Entendi. Então, o nome é meio isso, sabe? Legal. E aí, quando a gente começou... E o de segunda, assim, claro, é um restaurante super informal, é super... informal mesmo, é zero careta, zero clássico, nem nada. Mas não deixa de ser um restaurante. Então, assim, tem algumas coisas que a gente não consegue fugir de um restaurante. Em termos de, sei lá, sofisticado, assim. Então, tem vinho, então você vai ter uma taça. Então, sabe, por mais que você não tenha toalha de pano e um garçom com luva, tem coisas que você não consegue fugir muito de um restaurante. Então, quando a gente foi abrir o boteco, que é o de primeira, que foi o segundo filho, né? A gente falou, cara, como é que vai chamar? Se de segunda chama de segunda, tem que chamar de primeira, que é um botecão, assim, sabe? Então, era Que é até um pouco contrastante, né? Exato. O boteco chama de primeira. É por isso, é justamente pra intensificar essa brincadeira que a gente faz, sabe? E aí, então, o de segunda tem toda essa pegada, que foi o primeiro que a gente começou e tal, não sei o quê. E aí a gente sentiu necessidade de abrir um outro, uma coisa mais pé no chão, mesa na calçada, chopp gelado, totalmente despretensioso. E a gente mudou totalmente de bairro, então mudou totalmente o público e abriu de primeira. Então, o de primeira, ele tem uma pegada super botequim carioca. Ele é todo vintage, é todo pequenininho, mesinha. E assim, é zero... na rua, né? Exato, e é zero frescura. Então, é mesa de metal, a cadeira não é tão confortável. Então, a gente... Foi tudo meio que bota no pacote. Mas ao mesmo tempo ele é bonitinho, né? Ele é todo fofinho. Ele é. todo fofinho. Mas a ideia do de primeira foi essa, assim. Literalmente um botequim, vintage e tal. E assim... moela, empadinha, croquete, coxinha. Então, essa é a pegada dos primeira. E aí, o quintal surgiu numa loucura, num verdadeiro surto, que o imóvel da frente vagou e a gente olhou um pro outro e falou assim, e aí, vamos? Aí a gente até falou com... Tem um cozinheiro que começou com a gente desde o de segunda, foi o primeiro entrevistado de segunda e hoje ele é chefe dos 3. O primeiro entrevistado? Tipo, o primeiro... Processo seletivo. Processo assim. seletivo, Ele foi o primeiro que a gente, tipo, o primeiro que mandou currículo e tal, não sei o quê. E hoje ele é tipo chefe executivo, então ele cuida das 3 casas.
E aí o Gabriel olhou pra mim, eu olhei pra ele e falei assim, e aí, vamos? A gente olhou pro Cássio, que é esse menino, Cássio, bora? Ele, bora, vambora. Aí alugamos o imóvel da frente e fizemos o quintal, porque eu não queria que fosse uma extensão do de primeira. Eu acho que o de primeira, ele tem que ser pequenininho, ele tem que ser mesa na rua, ele tem que ser... E aí o quintal é uma outra proposta. Então, enquanto o de primeira é um botequinho, o quintal é um bar com brasa, é um boteco com brasa. Tá. Tem uma Então, churrasqueira. tem uma churrasqueira, mas ao mesmo tempo não tem, assim... Não é como se fosse uma churrascaria. É como se Sim. fosse um boteco mesmo. Uhum. Um bar. Só que você vai comer comida na brasa. Vai comer comida na brasa, então tem menos fritura, tem mais coisa na brasa. Mas assim, a carne chega naquelas latinhas de inox pra colocar no meio da mesa e comer. Dá pra você comer em pé, na calçada. Ou então, não, eu quero sentar e comer um frango com farofa e vinagrete. Beleza. Então a gente quis trazer essa outra... outra identidade mesmo, outro negócio. E tá dando super certo, né? Tá, Os graças três. a Deus. Os três são sucesso. Cada um do seu jeito e tá... Deu tá medo dando antes de certo. abrir, assim? Pânico. Pânico, né? Pânico. É, imagino. Pânico Porque é um total. puto investimento. O primeiro foi o mais difícil, com certeza. E assim, sou eu e o Gabriel. A gente não tem sócio. A gente não tem... Então, por mais que também, por um lado, seja bom, porque a decisão é só nossa, a bucha também é nossa. Se der merda, vocês que vão... Exatamente. Então, quando a gente não tinha... A gente não sabia. Quando a gente abriu o segundo, a gente não sabia se uma pessoa... Se essas pessoas iam vir comer... Se todo o dinheiro... A gente ia perder todo o dinheiro, o investimento não quer se pagar, enfim... Então, a gente tinha... Nossa, eu ficava desesperada. A gente ficava muito, muito... E assim, obra, né? Dinheiro indo, e nada entrando. E obra sempre demora mais do que você acha que vai demorar. Desespero. Aí depois, quando a gente foi pro segundo, já foi melhor. Porque o de segunda já rodava. Então, meio que a gente já viu que... Beleza, acho que vai... Tipo assim, alguém vem comer nossa comida. Então, acho que vai dar certo, sabe assim? E tinha alguma coisa entrando. Por mais que a gente literalmente pegou o investimento de um, colocou no outro. Pegou o investimento do outro, colocou no outro. Tudo tá sendo reinvestido. Sempre. Exato, assim, não é assim, ganhamos um Tá sobrando dinheiro, vamos abrir. Não, Mas quando a gente abriu o segundo, já tinha alguma coisa, né? Já tinha uma certa segurança, entre aspas. Então, foi menos pior do que o primeiro. O primeiro, assim, desespero, pânico total. Tinha dia que eu falava, Gabriel, vou morrer hoje. Não conseguia nem respirar. E o Gabriel eu sou mega pão dura. E o Gabriel, assim, mão aberta total. O Gabriel, aí às vezes ele falava, tinha uma ideia genial. Eu falava, não, você não passou o cartão, Gabriel, pelo amor de Deus. Não dá mais pra gastar dinheiro, Gabriel. Ele, não, isso daí é baratinho. Não sei o que, não sei qual. Então a gente, nossa, no começo foi assim... E vocês têm planos pra um de terceira? Ai, não sei. Assim, se falar que não, é mentira. A gente sempre... Quando a gente abre, a gente fala, nossa, agora tem que inspirar. Aí depois fala, vamos abrir uma hamburgueria, sei lá o quê. São umas coisas loucas, assim. Mas eu acho que agora, assim, a gente tá no momento de tentar... Porque a gente cresceu rápido, entre aspas, assim. Foi meio que, sabe? Então, muita coisa acaba... indo no fluxo. Então, agora eu queria só, tentar organizar a casa, sabe? Então, beleza, tá dando Estabilizar, tudo certo. assim. Porque, assim, beleza, tá dando tudo certo? Tá dando tudo certo, mas tem processos que a gente acaba priorizando outras coisas e deixa de lado. Então, agora eu queria, sabe, focar, arrumar cada um, deixar tudo bonitinho e tal, pra depois tentar, sabe, depois pensar em outro passo. Depois ver o que faz, sabe? Mas agora eu queria... Dá uma tranquilizada. Sabe? Arrumar as coisas, porque, menos nossa, obra, menos... menos obra. O Gabriel virou pra mim esse dia e falou assim, eu queria reformar o segundo. Eu falei, não, só pode ser de brincadeira, Gabriel. Não. Ele falou assim, não, mas é que sobraram os azulejos da outra obra. Eu falei, Gabriel... então vale a pena. E o Gabriel, ele é a pessoa da obra. Ele é o mestre de obras. Ele sabe tudo, ele vai com os pedreiros, ele, não sei o quê. Tanto que quando ele vai fazer o tour pelos restaurantes... É muito engraçado, porque ele vai fazer o tour, tipo, queria conhecer sua cozinha. O que você quer conhecer? Você quer conhecer a cozinha, você quer, ver as coisas. Não quer saber onde fica a fiação de não sei o quê. Aí ele fica assim, aqui, ó, tá vendo? Aqui não tinha nada. Eu passei todos os fios. Aqui, ó, é o esgoto que não sei o quê. Eu falo, Gabriel, ninguém quer saber. As pessoas querem só saber o básico. Aí ele falou, mas é uma informação importante. A caixa de gordura. Eu falo, ai, meu Deus. Mas ele é essa pessoa. Pra finalizar, tem umas perguntas que o pessoal me mandou no Instagram, que eu falei que ia te entrevistar. Nossa, aí que veio chique! uma galera no Instagram te perguntar pra você.
Na verdade, a primeira não é uma pergunta, é um elogio da Catarina Sula. Ela falou, queria só elogiar o novo cardápio do de segunda e falar que a casquinha de siri tá absurda. Ah, fofa. Rafael Talerman, ele fez algumas perguntas. A primeira é, como é trabalhar junto com seu marido? É possível separar a relação amorosa da relação profissional? Vocês são sócios Nossa, ainda, né? Não é só trabalhar, mas né? tem muita gente que pergunta isso, sabia? Eu e o Gabriel, a gente sempre trabalhou super bem junto. Assim, a gente, desde o comecinho, eu não sei, eu acho que, primeiro eu acho que a gente se completa, então eu acho que as coisas que eu sou melhor, ele não gosta de fazer, então isso já ajuda um pouco. E outra coisa que eu acho que ajuda muito a gente é a gente não tem muito ego nesse sentido. Por exemplo, eu queria fazer um macarrão com molho bolonhesa. Ele fala, beleza, vamos fazer. Aí vamos supor que fica horrível. Ele fala, nossa, não ficou legal não. Eu falei, é verdade, não ficou, vamos trocar. Vocês não ficam se remoendo Não que um outro fica... fica, ou então, mas eu que inventei, mas eu que fiz, mas eu que quero fazer, mas... Entendeu? A gente meio que vai bem nisso. A gente tem amigos que são casais também, trabalham juntos e precisam delimitar. Então, assim, você cuida do doce, eu cuido do salgado. Eu não me meto no doce, mas você não se mete no salgado. A gente não. Eu quero que sabe, eu quero que ele palpite, ele quer que eu palpite também. Então, acho que isso é nosso, assim. Não sei se tem uma fórmula. Vocês separam? Não. Tipo, A vida é junto todo exato, momento, a gente né? não separa. Às vezes a gente. Só que eu e ele, como casal, a gente é muito tranquilo, assim. Então, a gente não tem muito. Não briga, assim, sabe? A gente é super de boa, assim. E aí, de vez em quando, a gente discute, não é que a gente discute, mas assim, dá uns quebra-pau, assim, mas é muito engraçado, porque a gente, na hora, tipo, 30 segundos depois já começa a rir, um zoando o outro. E teve uma vez que a gente tava no de segunda, tinha acabado de abrir, e quando a gente abriu, a nossa equipe era micro, era tipo, eu, o Gabriel, mais dois, e era isso. E aí, um dos meninos tava doente, sei lá o que tinha acontecido, não ia. O menino do fogão. E a gente trabalhava assim, justo. Então tinha uma pessoa realmente para cada setor, cada praça, e era isso. E aí o Gabriel falou para mim assim: o que eu faço? Será que eu peço pro da noite vir e dobrar? Isso era uma sexta-feira. Eu falei: não, porque no sábado a gente não vai conseguir sem ele. Então vamos guardar nossa cartada para sábado, porque senão ele também não vou fazer o menino ficar dobrando vários dias, né? Deixa no sábado, a gente pede para ele dobrar no sábado, que a gente não vai conseguir sozinho, e hoje a gente se vira. Eu falei: vai você pro fogão e me vira aqui na frente. Ele falou, beleza. O Gabriel, não, beleza, pode deixar. Só que o problema é que o Gabriel, ele é mega inquieto, assim. Então, por isso que ele não gosta de segurar a praça, que a gente fala na cozinha. Porque você tem que ficar, tipo, o restaurante abre meio-dia, fecha às 4. Do meio-dia às 4, ali, No mesmo no lugar. fogão. Fazendo aquilo, focando aquilo. Você tem que memorizar os pedidos. Não dá pra você, vou sair, vou fazer outra coisa, depois vou ver como tá a churrasqueira. Você tem que focar ali. E ele não gosta disso. Só que a gente não tinha opção. Aí, beleza. Aí começou marcha, não sei o quê, tarará. Aí o Marcha tinha um arroz, 2 arrozes, só que um tinha entrada antes. Então dava pra ele puxar junto, na mesma panela. Pensa, uma massa. Você vai comer uma massa agora e a outra é só daqui a pouco. Tá. Porque a pessoa vai comer entrada, vai demorar. Se você cozinhar ao mesmo tempo, vai ficar passada. Só que o Gabriel é teimoso. Nossa, e ele mente ainda. Eu falo, o molho tá vindo? Ele fala, tá abrindo a geladeira. Então isso é gravíssimo. Aí beleza. Puxou o arroz junto. Aí ele falava, esse arroz aqui vai passar. Eu falo, Gabriel, mas eu falei que tinha entrada, não vai. Não, que não sei o que, eu preciso mandar esse arroz. Eu falei, Gabriel, não tá liberado. Ele olhou pro cara da churrasqueira e falou, vambora, vamos mandar esse arroz. E daí eu olhei pra trás, ele imitando, é muito engraçado. Ele falou que eu olhei pra trás e falei assim, acontece que quem manda no tempo aqui sou eu, porque eu que tava na boqueta. E aí, na hora que eu falei isso, ele falou assim, então fica aí você, eu tô aqui queimando minha barriga no fogão. E aí, tipo assim, se ele fosse embora, já era, porque tava eu e o cara da churrasqueira. Aí o cara da churrasqueira, que é o Cássio, que é esse menino que cuida disso, eu olhava e falava assim, calma, gente, calma. Aí logo, tipo, 10 segundos a gente já começa a rir e tal, mas até hoje ele fala, calma, gente, calma. Ele é meio que o mediador ali. Ele é totalmente mediador, assim, mas a gente já começa a rir também Então, acho que é meio que... Acho que cada casal, acho que tem um jeito, assim. Acho que o nosso jeito calhou de meio que funcionar junto, em termos de equilíbrio. Mas eu acho que o segredo é achar... conseguir dividir as coisas, eu acho, também. Pra um ajudar o outro, sabe? Ao invés de ficar delimitando muito, sabe? E lidar bem com a pessoa criticar e beleza, sim, isso também. Senão não dá pra falar nada nenhum ponto. Não, com certeza. Passando para as perguntas finais, que são minhas, mais rapidinhas, eu quero que você
fale um prato fácil pra casal. Porque todo casal que eu vejo no Instagram, é que eu não namoro, mas a galera fica todo postando risoto, dias namorados e tal. Quero que você fale um prato pra galera que quer cozinhar em casa, amigo, casal, assim. Fácil de fazer, mas ao mesmo tempo que não seja, pô, risoto que todo mundo come o dia inteiro quando faz. Nossa, que difícil. O que você faria em casa, assim, pra quando você quer comer um negócio gostoso? Ai, nossa. Meu Deus. Te ferrei aqui agora? Me ferrou total, porque a gente nunca mais. Tipo, é difícil a gente. Vamos cozinhar hoje. Ai, nossa, não sei. Alguma coisa fácil pra pessoa fazer em casa. Cara, uma massa é muito fácil de fazer também. Qual massa? Tipo, que molho, assim? A ideia é que depende. Muito, muito Não, fácil. Não mas precisa não ser precisa, muito, não, muito você não precisa ser fácil, um né? idiota na cozinha. Pode ser uma pessoa que sabe cozinhar. Nossa. Ai, não sei. Assim, uma coisa. E eu te ferrei muito nessa, né? Tinha que ter Nossa. feito o briefing antes, que aí você pensava. Não, é. Ai, é que agora eu tô muito. Não tô conseguindo. Tô pensando no meu irmão, na verdade, meu irmão é uma negação na cozinha. Tô pensando o que ele conseguiria fazer. Com certeza ele conseguiria fazer uma massa. Ah, acho que com molho. Tipo, sem ser com molho que tenha que cozinhar por muito tempo, sabe? Uhum. Talvez uma coisa mais rápida. Molho pesto da vida. Ah, o molho pesto é fácil, aí, ó, ótimo. Massa com molho pesto, Pronto. legal. Uma burrata, de Ó, repente, aí, ó, sucesso. Vai impressionar. fizemos um prato já, então. Aí, sucesso, tá ótimo. Onde você gosta de comer em São Paulo, tirando seus restaurantes? Lugares para as pessoas comerem em restaurantes? Ai, olha, isso daí vai causar intriga. Seus amigos? É, eu não vou lembrar de todo mundo. Não precisa falar todo mundo, fala poucos. Eu acho que tem um. A gente gosta muito do Cais, que é um restaurante que é aqui Aqui na Vila pertinho. Madalena, aqui pertinho, que é do Adriano. É, muito peixe, frutos do mar, tudo fresco, é um lugar legal, assim, se quiser uma coisa mais. Uma ocasião especial, uma coisa mais diferente e tal. E ao mesmo tempo é um lugar. A gente não gosta de lugar muito caretão, assim, sabe? Então é um lugar que, apesar de ser mais bacana, assim e tal, ele não é careta. Então é um lugar legal Mais despojado um pouco É do que um gostoso de restaurante. ficar. É, tem. Pra quem gosta de vinho, tem bastante vinho, bastante opção. É, agora. Acho que se eu tivesse que escolher um lugar, assim, que é imperdível, tem que conhecer os restaurantes do Maeda, que é um amigão nosso, que é na Santa Cecília. É um do lado do outro. Ele tem um bar que chama Koya, Ah, que eu é sei qual um é. bar De japa, japonês. e ele tem um boteco que chama Bagaceira. Ah, eu já fui no Bagaceira. É Então, dele, eu não sabia que era o mesmo, é cara. dele. Então eu acho que é, assim, primeiro que eu acho que a Santa Cecília é um lugar super São Paulo, que eu acho que todo mundo tem que conhecer, porque é totalmente diferente, assim, de tudo. E ali onde ele tá, tem assim, na frente tem o tabuleiro do acarajé, então você vai comer um acarajé, depois volta, come não sei o quê, come um gyoza, depois vai no bagaceiro, come um jiló. Eu acho muito legal. Então, assim, eu acho que é um... Eu fui lá um dia num rolê de domingo, assim. A gente chegou, tipo, meio-dia, ficou até, sei lá, 7 da noite, assim. Então, Ficou é lá isso, é muito bebendo, comendo, gostoso, é. Então, um lugar que a gente gosta muito, assim, de... Vocês foram fazer alguma coisa lá esses dias, não foram? Fomos, teve aniversário de 2 anos do Bagaceira. Aí vocês fizeram um prato lá? É, tiveram vários botequeiros. Então tinha gente, o Rômulo, o Moela também é um lugar super legal que é que eu acho que depende também do que a pessoa quer, né? E a gente tá numa vibe agora de descomplicado. Então, ficar horas sentado na mesa, comendo, e menu, degustação, a gente não tá muito nessa vibe. Então, por isso que ficar em pé, calçada, uma coisa mais, sabe, de boa. A gente tá mais nessa pegada. Então, acho que minha dica seria: vai pra Santa Cecília, vai pro Coia, Bagaceira, come acarajé, volta. Perfeito. Boa dica. Agora eu faço umas perguntas finais, que é assim, daqui uns 10 anos, se o Backstage existir ainda, se eu tiver um podcast sucesso absoluto, você vai voltar aqui e você vai me contar o que aconteceu na sua vida em 10 anos. O que você quer me contar? O que você quer ter pra me contar? O que você quer ter feito? Nossa. Eu acho que, assim, eu acho que a gente nunca vai conseguir ser, tipo... Nunca vai nos restaurantes, sabe? Aquelas... Porque tem restaurante muito antigo que
passou e os donos não vão mais. Eu acho que a gente nunca vai conseguir ser essa pessoa. Mas eu acho que daqui a... Não, 10 anos acho que é pouco, não sei. Eu morro de vontade de ter um sítio. Ah, é? Eu sou a pessoa do campo. Quer dizer, acho que eu serei essa pessoa mais velha. Talvez 10 anos não, mas sei lá, 20 anos, não sei. E eu quero aprender a fazer queijo, ficar lá na fazenda, tal, não sei o quê. Não sei se eu vou conseguir, não sei se eu serei essa pessoa do campo, né? Sou meio elétrica, então não sei se vai dar certo, mas eu acho que sei lá, o que eu acho hoje é isso, sei lá. Mas os restaurantes vão estar lá. Continuar? Vão continuar, a gente vai sempre. Vai ter um de terceira, um de quarta, um de quinta? Vai ter, com certeza. Vai ter. Perfeito. Acho que vai ter. E pra terminar, indica alguém pra vir aqui, pra ser entrevistado por mim, que você acha que combina com o lugar, comigo, com o público. Uma indicação. Olha, já que você falou que entrevista pessoas de N áreas, de vários tipos, enfim, tal, eu acho que uma pessoa que super casaria com backstage é o Mohamed. Ele trabalha com internet, então eu acho que ele já sabe, eu acho que é uma profissão nova. Então, eu acho que ele consegue passar... A gente tem uma imagem, acho que totalmente diferente do que é realmente a profissão dele. Então, eu acho que seria um bate-papo legal, assim. Eu adoro ele. E a gente adora ele também. Ele é... Nossa, sou fã do Morra. Mas ele acho que mescla um legal. pouco a profissão de cozinheiro com a profissão Exato. de E ele faz muita então. coisa. Ele tem uma visão muito legal das coisas. Então, eu acho que isso que acho que é o grande diferencial dele é essa visão que ele tem. Porque ele é muito pra frente, né? Porque... ele começou lá atrás sem ter muito nada, uma visão do que... exato. Então, eu acho que ele tem muito essa cabeça pra frente, sabe? Consegue ver lá na frente como é que é melhor fazer, como não é, não sei o quê. Então, eu acho que ele ia ser um bom candidato. Então, Mohamed, se você estiver vendo isso aqui, tá vendo? Ó, já tem um convite feito agora e endossado pela Júlia. Vem aí, Morra, que o convite é muito bom. Júlia, muito obrigado. Foi muito legal te entrevistar, de conversar com você. Deixe suas redes sociais pra galera te seguir, que você é minha influenciadora também, então, né? Deixa aí. A influenciadora tá precisando de ajuda no momento, que ela tá sem tempo, mas... Obrigada pelo convite, adorei vir. Convido todo mundo que tá ouvindo, assistindo, enfim, pra ir nos restaurantes. A gente tem o de segunda, que é no Itaim, o de primeira e o quintal são na Vila Madalena, um na frente do outro. Vira e mexe, sábado tem samba, então vira uma loucura aquela rua. O meu Instagram é Jutricati. E os Instagrams dos restaurantes são basicamente os nomes. Então, é de segunda restaurante, de primeira botequim. Então, vai ser fácil encontrar. E é isso, espero todo mundo lá. Vocês, inclusive. Sim. O convite tá feito. Pode deixar, eu já vou. Eu nunca fui no de primeira botequim, já fui no quintal e no segundo. Sábado tem samba. Sábado agora? Sábado agora. Vou estar pra... É loucura, tem que ir É? animado, assim. É a tarde inteira? Começa às 3, vai até às 7. Tá. O samba em si, assim. Vamos programar pra ir. Vai sim, é legal. Obrigado, viu? Foi ótimo. Eu que agradeço.